Foi anunciado o quarto caso de cura de HIV no mundo. Cientistas usam nanotecnologia para criar um robô a partir do DNA humano. Músculos artificiais em mão robótica podem levantar até 1000 vezes o seu próprio peso. Aranhas mortas são transformadas em necrobots. Nave de carga da China se desintegra na atmosfera da Terra e alguns detritos caem nas águas do Pacífico Sul. Drone foi transformado em uma grande hélice e o resultado é impressionante. Estas e outras novidades das novas tecnologias estarão neste episódio. Fique comigo até o final, porque é isso que vamos ver no vídeo de hoje, depois da vinheta. E aí, impressionado e impressionada? Eu sou o Carlos Alves e lhe dou boas-vindas ao nosso canal Realidade Impressionante. Se você gosta do nosso canal, já deixe o seu like porque nos ajuda demais. Sem mais enrolação, bora pro vídeo! Ao passo que a adoção de veículos elétricos começa a crescer, é preciso encontrar soluções que atendam a todos, o que inclui oferecer mais acessibilidade nas estações de carregamento. Em busca de promover mais inclusão, a Ford está testando um novo sistema robótico de carregamento para atender motoristas com limitações de movimentos. A estação de carregamento que abriga a tecnologia foi construída sob medida pela Universidade de Dortmund, na Alemanha, onde foram realizados os primeiros testes práticos do sistema. A tecnologia permite que o condutor estacione e ative a estação pelo próprio celular, e em seguida um braço robótico se estende até a entrada de energia do EV e se conecta usando uma pequena câmera. O motorista pode acompanhar todo o progresso do carregamento em tempo real usando o aplicativo Ford Pass. Quando concluído, o braço se retrai automaticamente do veículo. Segundo a empresa, os motoristas com deficiência que experimentaram o recurso disseram que o processo é muito mais fácil do que abastecer o carro em um posto de gasolina convencional. A Ford acrescentou ainda que ela também está desenvolvendo soluções de carregamento que funcionam sem usar as mãos. A ideia é que no futuro todo o processo seja automatizado ou com pouco envolvimento do motorista. Apesar de ainda estar em testes, quando as avaliações forem concluídas na Alemanha, a companhia pretende instalar as suas primeiras estações robóticas em vagas de estacionamento para PCDs. Vale lembrar que a Ford também trabalha em outras frentes relacionadas aos carros elétricos, e recentemente a empresa anunciou que garantiu 60 gigawatts de energia em baterias para poder conseguir construir mais de 600 mil carros elétricos todos os anos. Um artigo publicado esta semana na revista Science Robotics descreve um estudo conduzido por cientistas italianos que resultou no desenvolvimento de um protótipo de mão robótica flexível capaz de se movimentar com precisão e erguer objetos com até 1000 vezes o seu próprio peso. O mecanismo conta com pequenos atuadores impressos em 3D. Esses são dispositivos que convertem energia e sinais em movimento, que operam como músculos artificiais. Eles são chamados de Grace, um acrônimo que em português significa algo como atuadores baseados em geometria que se contraem e se alongam. Corrado de Pascali e sua equipe de pesquisadores do Instituto Italiano de Tecnologia usaram uma resina flexível para permitir tais movimentos. Segundo esses pesquisadores, eles começaram a partir de um músculo artificial tradicional. Daí eles desenvolveram uma nova classe de músculos artificiais feitos de um único componente monolítico. No artigo publicado, pode-se ler que esses atuadores contam com uma membrana que foi projetada utilizando um modelo matemático criado pelos próprios cientistas. Os atuadores Grace são diferentes das gerações anteriores de músculos artificiais, isso porque eles contêm pregas em sua membrana que se dobram e se desdobram, dando aos músculos artificiais mais força e flexibilidade. Dependendo do material utilizado para fazer os atuadores e da espessura desse material, alguns poderiam levantar itens relativamente bem pesados. Na fase de testes, um atuador de 8 gramas levantou 8 kg de peso. Os pesquisadores ligaram 18 atuadores de tamanhos diferentes para fazer um protótipo de mão robótica. Ao aplicar pressão nas diferentes membranas do atuador, a mão conseguiu dobrar os dedos, torcer a palma e girar no seu próprio pulso. O desenvolvimento de tecnologias semelhantes a essa é bem importante, por exemplo, para poder ajudar na composição de próteses mais precisas e realistas, que podem proporcionar maior bem-estar e qualidade de vida para pessoas amputadas ou com deficiência.
Os drones multirotores são significativamente mais populares do que os projetos convencionais de helicópteros por vários motivos, que não incluem a eficiência. Fazendo uso dos efeitos aerodinâmicos por trás disso, Nicholas Wren foi capaz de aumentar significativamente a eficiência do seu tricóptero experimental, transformando-o em uma grande hélice giratória. Como o arrasto aerodinâmico é proporcional à velocidade, uma hélice pequena de alta rotação exigirá mais potência para produzir o mesmo empuxo que uma hélice grande de baixa rotação. Com isso em mente, Nicholas construiu um tricóptero que pode girar os 3 braços longos juntos usando um único servo, dando a ele um controle de guinada muito mais agressivo. Ao anexar uma asa a cada um dos braços, torna-se uma grande hélice de passo variável alimentada por propulsores de ponta. Para poder medir a eficiência dessa nave, um pequeno sensor LiDAR foi adicionado para permitir um controle de altitude preciso. Enquanto mantinha o drone a uma altitude constante a poucos metros do chão, Nicholas mediu o consumo de energia dos motores em um voo pairado e, em seguida, deixou o drone girar em torno do seu próprio eixo de guinada. Nos testes, o consumo de energia dos motores foi reduzido em mais de 60%. Mesmo comparado ao drone sem o peso adicional das asas, ele ainda usava 50% menos energia para poder manter a altitude. Como o Nicholas ainda não havia implementado o controle de posição horizontal durante a rotação, a duração de cada teste foi limitada pela deriva do vento, mas ele já planeja resolver este pequeno problema e também fazer alguns testes do drone em um voo horizontal, onde os aerofólios adicionados também aumentarão a eficiência. Um artigo publicado na segunda-feira, dia 25 de julho deste ano, na revista científica Advanced Science, descreve um estudo conduzido por pesquisadores da Universidade Rice, uma renomada instituição de pesquisa localizada em Houston, no estado norte-americano do Texas. E este estudo pode ser considerado macabro por alguns. Eles transformaram aranhas mortas em necrobots, pegadores mecânicos parecidos com aquelas famosas gruas existentes em máquinas de capturar pelúcias. A ideia de transformar aranhas mortas em guindastes robóticos veio da observação das patas desses animais, que, de acordo com os autores do artigo, podem segurar objetos grandes, delicados e irregulares de forma firme e suave sem quebrá-los. Em colaboração com o engenheiro mecânico Daniel Preston, uma estudante de engenharia mecânica e os seus colegas descobriram uma maneira de fazer com que as pernas de uma aranha-lobo morta se desenrolem e agarrem aos objetos. Embora não tenham músculos para extensão, as aranhas movem as pernas por pressão hidráulica. Elas têm uma câmara de cefalotórax que, ao contrair, envia fluido interno do corpo para suas pernas, fazendo-as estender. O que a equipe fez foi basicamente inserir uma agulha nesse cefalotórax do cadáver da aranha e criou um lacre ao redor da ponta da agulha usando uma supercola. Um leve sopro através da seringa foi o suficiente para ativar as pernas do animal, alcançando uma gama completa de movimento em menos de 1 segundo. A equipe foi capaz de fazer a aranha morta agarrar uma pequena bola, e eles usaram esse experimento para determinar uma força de aderência máxima de 0,35 milímetros. Daí então, eles demonstraram o uso desse necrobot para pegar objetos delicados e eletrônicos, incluindo um pequeno componente de uma torradeira elétrica e um pedaço de espuma de poliuretano. Logo em seguida, os cientistas se empolgaram e demonstraram que a aranha morta poderia suportar o peso de uma outra aranha do mesmo tamanho. O conceito de necrobótica proposto neste trabalho aproveita os desenhos únicos criados pela natureza, que podem ser complicados ou até impossíveis de replicar artificialmente. Um outro ponto favorável é que as aranhas são biodegradáveis, e com isso o seu uso reduziria a quantidade de resíduos em robótica. Parece coisa de ficção científica, mas é bem real. Uma equipe de pesquisadores franceses desenvolveu um robô baseado em nanotecnologia a partir do DNA humano. O artigo que descreve o estudo foi publicado quinta-feira, 28 de julho deste ano, na Nature Communications. Segundo os autores do artigo, o nanorobô deve permitir um estudo mais aprofundado das forças mecânicas aplicadas em níveis microscópicos, que são cruciais para muitos processos biológicos e patológicos. Várias tecnologias já estão disponíveis para aplicar forças controladas e estudar mecanismos mecanoreceptores que transmitem a informação para o citoesqueleto celular. No entanto, elas têm uma série de limitações, a começar pelo fato de que são muito caras. Além disso, essas técnicas não nos permitem estudar uma grande variedade de receptores celulares de uma única vez, o que torna a coleta de dados muito mais demorada. Cientistas do Instituto Nacional de Saúde e Pesquisa Médica, a única
única organização governamental exclusivamente dedicada à pesquisa biológica, médica e de saúde pública da França, decidiu usar o método de origami de DNA em suas pesquisas. Nos últimos 10 anos, essa técnica possibilitou grandes avanços no campo da nanotecnologia. Os pesquisadores franceses puderam projetar um robô em escala nanoscópica, portanto, compatível com o tamanho de uma célula humana. O robô é composto por 3 estruturas de origami de DNA. Assim, torna-se possível aplicar e controlar uma força com resolução de 1 piconewton, ou seja, 1 trilhão de newtons. Esta é a primeira vez que um objeto automontado baseado em DNA humano pode aplicar uma força com tal precisão. A equipe acoplou o nanorobô a uma molécula, possibilitando direcionar o dispositivo para algumas células e aplicar forças especificamente em mecanorreceptores localizados na superfície dessas células, com o objetivo de ativá-los. Tal ferramenta é muito valiosa para pesquisas básicas, pois poderia ser usada para entender melhor os mecanismos moleculares envolvidos em mecanosensibilidade celular e também descobrir novos receptores celulares sensíveis às forças mecânicas. O design do robô permite a aplicação in vitro das forças de piconewton, e isso atende a uma demanda crescente na comunidade científica e representa um grande avanço tecnológico. A biocompatibilidade do robô pode ser considerada uma vantagem para aplicações em vivo, mas também uma fraqueza com sensibilidade a enzimas que podem degradar o DNA. O próximo passo da equipe será estudar como modificar a superfície do robô para que ele seja menos sensível à ação dessas enzimas. E também estão tentando encontrar outros modos de ativação do robô usando, por exemplo, um campo magnético. Após passar cerca de 300 dias acoplado à estação espacial Tiangong, a nave de carga Tianzhou 3 se desprendeu do laboratório orbital no último dia 16, sendo guiada para uma morte em chamas na atmosfera da Terra às 23h31 horário de Brasília desta terça-feira, 26 de julho, conforme nota oficial emitida pela Agência Espacial Tripulada da China. Segundo o comunicado, a maioria dos componentes da espaçonave foi carbonizada e destruída, e uma pequena quantidade de detritos caiu nas águas seguras pré-determinadas no Pacífico Sul. Lançado em setembro de 2021 no topo do foguete Longa Marcha 7, a partir do centro de lançamento de satélites Wenchang, o cargueiro foi responsável por entregar em torno de 6 toneladas de propelentes, artigos científicos e outros suprimentos à estação. Essa missão fez parte do conjunto de lançamentos programados pela China para poder concluir a construção do laboratório em órbita, que deve ser finalizado ainda este ano. Quando pronto, ele terá 20% da massa total da Estação Espacial Internacional, a ISS, e o laboratório chinês terá uma vida útil estimada em 10 anos, que poderá ser estendida por mais 5 anos com alguns upgrades. Em meados de outubro deste ano, a missão tripulada Shenzhou 15 levará à estação 3 taikonautas, como são chamados os agentes espaciais chineses. Eles se juntarão à atual tripulação Shenzhou 14, de acordo com o Conselho de Estado da República Popular da China, sendo esta a primeira vez que o lugar terá lotação máxima. Segundo o site de notícias militar chinês, isso acontecerá durante 5 a 10 dias, até que a tripulação da Shenzhou 14 retorne à Terra, deixando os taikonautas da missão Shenzhou 15 completando a integração dos módulos de pesquisa Westian e Megatian. Segundo cientistas, um homem de 66 anos está finalmente livre do vírus HIV, doença com a qual ele convivia desde os anos 1980. O paciente que pediu para não ser identificado é conhecido como o paciente City of Hope, em homenagem ao hospital onde ele foi tratado em Duarte, na Califórnia. O paciente curado disse em comunicado que, quando ele foi diagnosticado em 1988 com o HIV, como muitas outras pessoas, ele pensou que era uma sentença de morte. Ele disse que nunca pensou que viveria para ver o dia em que não tivesse mais o vírus do HIV. De acordo com informações da BBC News, a remissão viral ocorreu após o paciente receber uma doação de medula óssea para tratar uma leucemia que desenvolveu aos 63 anos. Por coincidência ou não, o doador era resistente ao HIV, já que ele tinha uma mutação bem rara chamada CCR5, que torna as pessoas resistentes à maioria das cepas do vírus.
vírus. O homem já recebia o tratamento antirretroviral, terapia tradicional contra o HIV, mas ele precisou interromper o tratamento para poder realizar o transplante. Este caso representa a pessoa mais velha e a que vive há mais tempo com HIV a ser tratada com medula óssea no hospital. Os seus níveis de vírus se tornaram indetectáveis do corpo e permanecem assim já há 17 meses. A primeira vez que um caso semelhante aconteceu foi em 2011, quando Timothy Ray Brown se tornou a primeira pessoa no mundo a ser curada do HIV. A pesquisadora Dichter, que apresentou os resultados na divisão de doenças infecciosas do City of Hope, destacou, no entanto, que a alternativa pode não ser cabível para todos os pacientes. Além de ser um procedimento bem complexo, tem efeitos colaterais significativos, portanto, não é realmente uma opção adequada para a maioria das pessoas que vivem com HIV atualmente. E aí, gostou desse vídeo? Se sim, não esquece de se inscrever por aqui. Isso nos ajuda a crescer e ter mais relevância dentro do YouTube. Com isso, nosso conteúdo chega para mais amantes da tecnologia. Na sua tela tem 2 novas sugestões. Continue vendo os nossos vídeos. Muito obrigado por nos acompanhar e até o próximo!